Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus que hoje meditamos nos une em uma profunda reflexão sobre a autoridade de Deus manifestada na história e no modo pleno em nosso Senhor Jesus Cristo. De um lado, a voz profética de Balaão no livro de Números, no capítulo 24, e de outro, a inquirição, vamos dizer assim, sobre a autoridade de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Vejam, o eixo que liga essas duas passagens é a soberania de Deus e o reconhecimento da sua eleição. A primeira leitura nos apresenta um episódio notável. Balaão, um vidente estrangeiro, é chamado para amaldiçoar Israel. No entanto, irmãos, o Espírito de Deus se apossa dele e ele pronuncia uma bênção solene, transformando a maldição em profecia. O primeiro ponto teológico é da soberania absoluta de Deus. Balaão, embora pagão, é forçado a declarar apenas o que Deus põe em sua boca. Isso demonstra que os planos de Deus não podem ser frustrados pela vontade humana, queridas, nem mesmo por encantamentos ou maldições. O Senhor protege e abençoa o seu povo eleito. A profecia culmina na visão do futuro. Eu vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, e um cedro se levantará de Israel. A Igreja Católica, desde os primeiros padres da Igreja, reconhece nesta estrela de Jacó e neste cetro de Israel uma clara e evidente referência a Jesus Cristo, o Messias. Ele é a estrela que orienta, a luz que dissipa as trevas, aquele que anuncia a nova e eterna aliança, como nos lembram as palavras finais do Apocalipse. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Como podemos ver também a estrela que guia os reis magos até Jesus quando ele nasce. Ele é o cetro que governa, símbolo da sua realeza e autoridade messiânica, irmãos. O reino que se levantará dele esmagará os inimigos de Deus. Essa profecia antiga aponta para o nascimento e o domínio universal de Cristo Rei. Séculos após essa profecia, no Evangelho de hoje vemos Jesus, que se encontra no templo, ensinando e agindo com uma autoridade que desafia as estruturas estabelecidas. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo o interpelam. Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? A pergunta das autoridades judaicas toca no cerne da cristologia católica, irmãos. Eles buscam uma autoridade humana, legal e rabínica, mas a autoridade de Jesus é intrínseca, ela é divina. Ele é o Filho de Deus encarnado e a sua autoridade não foi dada por ser um mero humano, mas reside nele como palavra do Pai. Ele é a autoridade. Jesus responde com uma contrapergunta aos que estão interpelando ele. Ele pergunta sobre o batismo de João. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Com astúcia divina, ele expõe a hipocrisia e o medo dos seus inquisidores. Eles se recusam a dar a resposta correta, que seria do céu, por medo de ter que acreditar em João e, consequentemente, em Jesus, a quem João sempre anunciou. E por fim, irmãos, ele diz a Jesus, eles respondem a Jesus, não sabemos. Não é um sinal de que ignorância ou uma pergunta porque sincera de não saber. Eles não criam, a verdade está diante deles, mas o medo de perder o poder, o endurecimento do coração os impede de reconhecê-lo. Esse é o fato. A Igreja nos ensina que o reconhecimento da autoridade de Cristo exige e sempre vai exigir um ato de fé e humildade. Se os sumos sacerdotes e anciãos tivessem reconhecido João Batista como profeta enviado por Deus, autoridade do céu, seriam obrigados a ter que reconhecer Jesus. E isso eles não queriam. A autoridade de Cristo visível em suas obras e ensinamentos, irmãos, só pode ser plenamente compreendida por aqueles que acolhem o convite à conversão. As leituras de hoje nos convidam a confrontar a nossa própria atitude perante a autoridade de Cristo. Ele é aquele de quem falou Balaão, a estrela que veio nos guiar, o cetro
que nos governa com amor e justiça. Reconhecer a sua autoridade significa acolher a palavra. Assim como Deus usou Balaão, ele usa a sua igreja e os sacramentos para nos falar e também pode nos usar se nós permitirmos isso. Não podemos ser como os sumos sacerdotes e anciãos presos ao formalismo, não souberam reconhecer a verdade por medo. Nós não podemos ser assim. A autoridade de Jesus não nos aprisiona, na verdade ela nos liberta do pecado e da morte. Submeter nossas vidas ao cetro de Cristo, irmãos, é reencontrar nele a plenitude da graça e da salvação eterna. Por isso hoje, faço um convite a você. Abra seu coração, abra sua vida para Cristo entrar. Seja diferente dos fariseus, dos mestres, dos anciãos. Acredite que a autoridade de Cristo vem do céu e que Ele é o único que pode realmente ajudar você. Procure uma paróquia, irmãos. Converse com o padre. Tire suas dúvidas. Vá eliminando toda a incerteza. Estude um pouco mais a fundo a história de Cristo. Conheça verdadeiramente Ele. Seja íntimo de suas palavras. Afinal, nós só podemos amar verdadeiramente aquilo que conhecemos. Que hoje a Virgem Maria, a estrela da evangelização, te ajude, me ajude a dizer sempre sim à autoridade do seu Filho, o Rei de Israel, para que as nossas vidas sejam uma contínua bênção e não uma maldição. Lembre-se, Deus vai usar você, querendo ou não, mas se você quiser, a bênção será bem maior. Deus abençoe vocês e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.